pessoal, a aulinha de hoje, nós vamos resolver exercícios, basicamente isso, vou passar para vocês um resuminho, né? Nós estamos estudando dinâmica, né? Dinâmica que fala sobre as leis de Newton e todas as propriedades que seguem a partir disso, né? Que é o que vai se constituir praticamente a física até o final do ano agora, né? Muita coisa baseada nas leis de Newton. E como eu falei para vocês, né, o conteúdo de física ele meio que tem uma lógica de construção. Então, possivelmente, esses conceitos que nós estamos estudando agora, esse ano, né, nós vamos estudar ano que vem, nós vamos continuar estudando no terceiro ano, eles vão voltar, eles aparecem, certo? Então, por isso que é importante vocês entenderem, porque quando a gente rever isso aqui, em algum momento, aí tu vai lembrar, isso aqui era assim que a gente fazia, isso aqui é cinemática, isso aqui é dinâmico, tá? Essa é a ideia, basicamente. Fazendo então aquele resuminho sobre o nosso conteúdo, né, que envolve a lei de Newton, quantidade de movimento e impulso, né, quantidade de movimento e impulso, que foi o nosso conteúdo da nossa aula assíncrona. Espero que vocês tenham assistido inteiramente, porque era uma aula muito importante, tá? Quem não assistiu ainda, dá tempo de correr atrás, tá? Mas vai ficar um pouco viajando agora na hora que eu estiver fazendo algumas coisas, tá? Gente, lei de Newton, né? 3 leis, basicamente. Tá? A primeira lei, vocês já estão cansados de ver isso aqui, certo? Toda aula eu faço isso. É a lei da inércia, né? Que fala sobre, né, a soma das forças sobre um objeto ser igual a zero. E nessa situação nós temos duas condições. Condições de equilíbrio. Duas condições de equilíbrio. Quais são elas? Equilíbrio estático, certo? O corpo fica parado, ele está em repouso, certo? E a condição de equilíbrio dinâmico, certo? Equilíbrio dinâmico, onde o corpo estará em MRU, certo? MRU significa velocidade constante e aceleração igual a zero, certo? Aceleração igual a zero. Essas são as condições para a gente ter um corpo, né, que obedece às primeiras leis de Newton. Então é bem comum, até aparecem alguns exercícios, se vocês olharem no livro, né, lá no nosso livro tem bastante coisa, gente. Então, o livro de física, quem não tem ainda, pode me chamar, eu mando uma versão online, tá? Tem bastante exercício extra para vocês fazerem lá, tá? Então, além dos exercícios que nós passamos aqui em aula, seria importante vocês fazerem os exercícios extras para matar para aprender bem, né, sobre essas leis. Bom, então essa aqui seriam as condições para a gente aplicar a primeira lei, e as condições para a gente aplicar a segunda lei seria a geração do movimento num corpo, né, que seria através da lei da força, porque a partir da lei da força nós temos um corpo sendo acelerado, estamos aplicando forças e está resultando em aceleração desse corpo, certo? É por isso que eu digo que eu somo todas as forças sobre esse corpo, isso aqui tem que ser igual a massa vezes aceleração, a lei da força, tá? Na terceira lei, vocês já estão sabendo também, sei disso, que na terceira lei nós temos a lei da ação e reação. Então, ação e reação, certo? Na lei da ação e reação, quando nós temos o exemplo clássico, são das caixinhas grudadas, né? Quando nós temos duas caixinhas acopladas, certo? Exercendo forças entre si, né? Como é que elas exercem forças entre si? Quando a gente empurra uma das caixas, uma das caixas vai empurrar a outra, por consequência, né? E por essa consequência, nós teremos uma força de ação aplicada da caixa 1 aqui sobre a 2, essa aqui é a caixa 1 e essa aqui é a caixa 2, né? E a caixa 2 vai exercer uma força de reação, né, que deve ser considerada sempre nos nossos exercícios, que é uma força que atua sobre a caixa 1, certo? Uma força contrária. Quais são os detalhes, né? Essas forças elas têm o mesmo módulo, elas têm o mesmo valor, então, certo? Elas têm a mesma direção, elas atuam na horizontal, né, gente? São duas forças horizontais, porém têm sentidos opostos. Sentidos opostos, tá, gente? Então essas são as condições para a gente aplicar a terceira lei de Newton, né? Quando a gente tem uma situação de dois objetos diferentes em contato, se empurrando, tá?
Bom, então essas são as leis. Depois, o que nós vimos aí sobre os novos conteúdos, né? A gente viu que nós tínhamos forças que eram especiais. Que tipos de forças são essas, né, gente? Nós temos lá a força peso, certo? Que é o exemplozinho que nós temos aqui da uma água, um copo d'água sobre uma superfície. Qualquer objeto sobre superfície, né? Ele vai estar exercendo, então, uma força peso, certo? Ele vai estar exercendo aqui vertical e para baixo uma força peso. Essa força sempre é vertical e para baixo, não esqueçam disso, né? E a mesa, por consequência, ela vai exercer uma força de sustentação sobre esse copo, né? E essa força nós chamamos de força normal. Então isso aqui são duas forças especiais. Deixa eu apagar aqui, a gente ficou bem embolado, né? Pronto. Vou pegar aqui com uma caneta diferente, botar em roxo. Vou mostrar o vetorzinho, força normal. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície, né? O que significa ser perpendicular? Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com relação à superfície, certo? Então, no caso aqui, o copo, com relação à superfície da mesa, ela está fazendo um ângulo de 90 graus. Se a mesa é inclinada, a força normal também se inclina. A força peso não. A força peso é sempre vertical e para baixo, não se esqueçam disso, tá? O que mais? Nós temos, se um objeto está em queda livre, né, nós temos a situação da força da gravidade agindo. Tanto a força-peso como a força da gravidade, elas podem ser calculadas por massa vezes gravidade, né? A gente consegue obter o valor dessas forças, né, multiplicando a massa do objeto vezes a gravidade, que sabemos que ela tem um valor lá de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O que mais? Se nós temos objetos sendo puxados por cabos, né, por algum cabo, alguma coisa, nós sabemos que, deixa eu botar aqui duas caixas aqui acopladas por um cabo, tá? Se aqui é um cabo, gente, nós temos então uma força de tração, certo? Um cabo, quando ele é esticado, ele traciona. Isso pode ser uma força sobre os objetos. Então essa aqui é uma força especial também que nós chamamos de força de tração, tá? Que a gente tem que considerar sempre que aparece então uma corda no nosso exercício, beleza? Outra força que sempre tem que ser considerada, não vou mentir para vocês, que às vezes tem que ser considerada porque tem muito exercício que pede para desconsiderar essa força, certo? Essa é a força de atrito, tá? A força de atrito a gente tem em superfícies, certo? E ela é a FAT, né? A FAT a gente calcula ela tem uma fórmula padrão, ela é normal vezes o coeficiente de atrito. Lembrando que esse coeficiente de atrito pode ser coeficiente de atrito estático ou dinâmico, né? Coeficiente de atrito estático, ele tem um valor nominal maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque é muito mais difícil a gente colocar um objeto que está parado em movimento do que um objeto que já está em movimento, tá? Então, o atrito de um corpo parado é muito maior do que um atrito de um corpo em movimento, tá? Mas a gente calcula a FAT, essas duas situações da mesma forma, normal vezes coeficiente de atrito, tá? Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui. Forças em mola. Forças em molas, né? Se nós temos uma mola, nós usamos a lei de Hooke, certo? Nós temos uma caixinha pendurada com uma mola aqui, a força de sustentação desse cara aqui é a lei de Hooke, K vezes X, onde X é a deformação e K é a constante elástica dessa mola. Então, isso aqui é uma força especial também que a gente, sempre que tiver uma mola, temos que considerar essa força aqui, tá? E deixa eu pensar mais um pouco aqui. Temos a força circular, né, de um corpos que estão exercendo movimento circular, tá? Então, a força circular, força centrípeta, que ela também tem uma equação especial, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência, certo? Tudo isso aqui está no caderno de vocês e foi passado nas últimas aulas. Bom, beleza. Essas aqui são as forças especiais. Eu acredito que eu não tenha esquecido de nenhum. Galera, o que mais que a gente viu nas últimas aulas? Nós vimos alguns exercícios clássicos, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para o
plano inclinado, certo? No plano inclinado, pessoal, no plano inclinado, nós temos a seguinte condição, nós temos um plano que tem um certo ângulo aqui, tá? E este corpo aqui, que tem um ângulo, tá? Eu vou colocar uma caixa aqui em cima e a gente vai perceber que vai acontecer algumas coisas, né? Ele tem a força-peso padrão dele, certo? Só que essa força-peso, quando está no plano inclinado, ela não vai se anular com a força normal, como é o caso do copo aqui, né? Que nós temos a condição do peso se anulando com o normal, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Neste caso aqui, a força-peso vai atuar como sendo precisando ser decomposta, certo? Precisando ser decomposta em Px e Py, certo? Por causa que ela não vai estar mais numa linha de ação com relação à força normal, certo? Que é o que a gente tinha na situação do copo, onde a força-peso se anulava com a normal. Aqui, quem vai se anular com a normal no caso do plano inclinado é a componente Py da força-peso, certo? E a componente Px, ela vai ser a responsável pelo movimento do bloco caindo para baixo, certo? Beleza? Por isso que um bloco, pensando em um bloco em queda livre, ele tem uma determinada velocidade de queda, quando ele está num plano inclinado, ele tem uma velocidade menor, porque a componente que faz ela cair é apenas uma parte da força-peso, certo? Essa força Px, a gente viu que a gente decompõe ela em P seno do ângulo, né? Geralmente padrão. E a Py é P cosseno do ângulo. Então, isso aqui a gente viu na aula lá sobre forças, sobre exercícios clássicos, né, da física. Beleza? Então, sempre que aparecer um plano inclinado, a gente já sabe que nós temos que decompor a força-peso. Vai aparecer a componente Px, vai aparecer a componente Py desta forma que a gente está vendo aqui. Tá? Beleza. Deixa eu fazer um quadrinho aqui, porque sobre leis de Newton, basicamente é isso. Depois a gente vai fazer as atividades aí, alguns exercícios das atividades das nossas aulas. E aí, na última aula, pessoal, nós falamos sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento, certo? A quantidade de movimento, pessoal, ela trabalha, né? Ela relaciona, certo? Ela tem uma relação de massa vezes velocidade. Ela é uma grandeza vetorial, certo? Assim como a velocidade. E ela mensura a quantidade de movimento que tem num corpo, né? E essa quantidade de movimento é dada pela massa, que é dada em quilogramas, vezes a velocidade metro por segundo. Por isso que a unidade dela é quilograma metro por segundo. Essa quantidade de movimento, né, gente? Isso aí é que diferencia que um caminhão, por exemplo, aqui a 30 km por hora e um carro a 30 km por hora, quando colidem com um muro, por exemplo, o caminhão ele vai exercer muito mais dano do que o carro, né? Porque a quantidade de movimento dele é muito maior, apesar de ter a mesma velocidade do carro, certo? Essa grandeza física que consegue mensurar essa questão aqui, tá? Uma outra grandeza física que nós temos é o impulso, que é uma relação de força vezes intervalo de tempo. Em quanto tempo eu consigo ficar aplicando uma força, isso aqui para nós vai ser o impulso, certo? O impulso também tem como unidade quilograma metro por segundo, gente. Também tem a mesma unidade, quilograma metro por segundo, tá? E basicamente, essas são as grandezas físicas que nós estudamos na aula passada. Só que aí nós começamos a estudar algumas condições especiais, né? Algumas relações aí, algumas relações que tem entre essas grandezas físicas. Uma que a gente viu é o teorema do impulso. Teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso, gente? O teorema do impulso diz que o impulso aplicado sobre um objeto, certo? Quando eu empurro lá um objeto, alguma coisa, isso vai modificar a quantidade de movimento dele. Então, isso aqui é igual a uma variação da quantidade de movimento. É isso que diz o teorema do impulso, certo? O impulso aplicado, ele varia a quantidade de movimento de um corpo, tá? Nós também vimos a relação de conservação do momento. Conservação da quantidade de movimento.
da quantidade de movimento. Que aqui cai todas as questões sobre colisões, né, gente? Porque se a gente conservar a quantidade de movimento, a gente entende as questões de colisão. Então, corpos que interagem colidindo, né, eles têm a quantidade de movimento inicial deles tem que ser igual à quantidade de movimento final, certo? Isso aqui significa a gente conservar o movimento. Se eu tenho uma quantidade, se dois corpos estão parados, qual é a quantidade de movimento deles? Zero. Estão parados, não tem velocidade, né? Mas se eles se empurram, bom, a quantidade de movimento final tem que ser igual a zero, ou seja, a velocidade que um corpo tiver para frente, o outro objeto tem que ter para trás para conservar a quantidade de movimento. Isso é o exemplo do canhão, né? O canhão está paradinho. No momento que ele arremessa a bala para frente, ele tem um recuo. Ele tem esse recuo para conservar o seu movimento, certo? Beleza? É isso que diz esse teorema. Bom, gente, dito isto, vamos fazer alguns exercícios então, né? Vamos ver. Lembrando, quando vocês aparecer alguma dúvida aí, vocês podem abrir o microfone, pedir para explicar de novo, bem de boa, tá, gente? Galera, o que eu percebo assim muitas vezes quando vocês trazem dúvidas para mim, né? Eu vejo, né, que muitas vezes vocês pegam esses exercícios aqui, vocês encontram eles na internet, é bem tranquilo mesmo. Mas tomem cuidado com as soluções da internet, né? Porque, como eu disse para vocês, as soluções da internet às vezes elas vêm contidas elas são voltadas algumas vezes para alunos do superior ou, né, para alunos que estão se preparando para o Enem, que já tem uma experiência com relação à solução de exercício de lei de Newton. Então eles pulam etapas, né? Eles fazem algumas jogadas assim que podem confundir vocês, né? O ideal é o quê? É vocês montarem os exercícios como o professor monta aqui, certo? Utilizando as leis, fazendo passo a passo, para que vocês não se percam, tá? Esse é o ideal. Porque senão eu coloco lá no questionário um exercício que vocês não vão encontrar na internet, que é o que vai acontecer, certo? E vocês vão ter que entender ele e montar ele, certo? E montar ele como eu monto aqui. Então, se vocês não pegarem esse macete de montagem dos exercícios, vocês terão um pouco mais de trabalho, tá? Então, olha só, gente. 2 blocos A e B de massa 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, então aquele fio ali não tem massa, estão em repouso sobre um plano horizontal com atrito de 0,2. Então, o atrito dos dois, porque a superfície é igual, ela tem a FAT do primeiro, né? E a FAT do segundo tem atrito, FAT de B, FAT de A, certo? Só que o coeficiente de atrito deste lugar aqui é 0,2. Essa é a informação, tá? Um bloco tem 10, outro tem 20. Uma força F, também horizontal, de intensidade igual a 60 newtons, então essa força aqui de 60 newtons, é aplicada sobre o bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons, qual que é o valor disso? Em newtons, certo? Vai ser qual? Galera, primeira coisa, nós já colocamos algumas forças aqui, mas vamos colocar todas que aparecem, tá? Então nós temos aqui, ó, força-peso de A, nós temos a normal de A, certo? Nós temos a força-peso de B aqui, normal de B, e nós temos a tração que puxa A e a tração que faz com que B não escape tanto, né? Porque aquela força de 60 newtons está puxando B, mas ela fica meio travada por causa que ela tem uma coisa atada atrás dela, né? Então pensem nisso. Essa é a força de tração, porque tem uma corda. Bom, essas são todas as forças que aparecem. Alguém abriu o microfone e quer falar? Não? Beleza. Então olha só, gente. Como é que eu vou montar esse exercício? Primeira coisa, esses blocos vão sair voando na vertical? Não vão sair voando na vertical, né? A gente sabe que tem um pouquinho de senso, de noção das coisas, e a gente está percebendo que os blocos não vão sair voando para cima. Por quê? A força-peso do A está se anulando com a normal de A, e a força-peso de B está se anulando com a normal de B. Então, a gente tem ideia que essas duas forças têm a mesma intensidade, para elas se anularem, certo? Então, a força normal de A, eu já vou obter o valor dela, porque eu vou precisar para calcular a força de atrito, certo?
A normal de A vai ser o quê? Massa vezes gravidade, que é igual a força-peso, certo? Eu só estou igualando a massa vezes gravidade porque é igual a força-peso. Então, a normal de A vai ser 10 quilos vezes 10. Isso aqui dá incríveis 100 newtons de força, certo? Então, essa aqui é a força normal de A. E a normal de B? Massa de B vezes gravidade, né? Mesma ideia. Então, a normal de B vai ser 20 vezes 10. Isso aqui dá 200 newtons. Então, essas são as duas forças normais. Porque eu preciso delas para calcular a FAT, certo? Que a gente já pode calcular de lado aqui. Vamos colocar de lado. Pensem que eu nem comecei a resolver o exercício. Eu estou calculando o valor dessas forças que eu estou vendo que aparecem, tá? Então, a FAT aqui, ó, a FAT de A, ela é normal de A vezes coeficiente de atrito. Então, qual é o valor da força de atrito de A? Vai ser o 100 vezes 0,2. Quanto que vale essa FAT de A, então? 100 vezes 0,2, isso aqui dá 20, né? 100 vezes 0,2, vamos conferir aqui, 20 newtons. 20 newtons de força. Essa é a força de atrito, tá? O valor dela. E a FAT de B? Vamos fazer aqui também, ó. FAT de B, mesma ideia, normal de B vezes coeficiente de atrito. FAT de B vai ser 200 vezes coeficiente de atrito, que é 0,2. Isso aqui dá 40. Vamos ver aqui. FAT de B, 200 vezes 0,2, incríveis 40 newtons. Tá aí. 40 newtons, tá? Pronto, gente, ó, nós achamos forças que são importantes para a gente resolver esse exercício, tá? Beleza. Agora que vem um lance. Para onde que tem movimentos aqui? A gente vai se perguntar, esse negócio está sendo puxado para a direita. Então, existe um movimento horizontal. Se existe um movimento horizontal, nós temos que aplicar a segunda lei de Newton para os dois blocos, tá? Então, nós vamos aplicar a segunda lei para os dois blocos, certo? Então, nós vamos para o bloco B aqui primeiro, ó. Bloco B. Para o bloco B, nós temos a força que puxa, certo? Puxa para a direita. Nós temos a força de atrito que está contrária ao movimento, certo? Força de atrito é sempre contrária ao movimento, não se esqueçam disso. E nós temos uma tração que está deixando ele meio que bloqueando o movimento dele, né? A tração linha ali, ó, que eu chamei de tração linha, no bloco B. E isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Massa do B, né? Porque nós estamos falando do bloco B. Para o bloco A, como é que fica o bloco A? Bloco A vai ser o quê? Quem é que está puxando ele, gente? Olha lá a figurinha que eu desenhei. A tração está puxando ele. Então, um cabo tracionando e puxando o bloco A. Então, essa tração está puxando para a direita, por isso que ela é positiva, né? Lembrando, tudo que puxa para a direita é positivo, tudo que puxa para a esquerda é negativo, né? Então, ó, a tração está puxando para a direita e nós temos contrária apenas a força de atrito do bloco A. Não temos mais nenhuma outra força, massa A vezes aceleração. Certo? Beleza? Vamos substituir os valores que nós temos? Então fica assim, ó. Deixa eu botar uma linha aqui, ó. Para o bloco B, vai ficar os 60 newtons, menos a força de atrito, que vale 40, menos a tração linha, que eu não sei quanto é que vale. Isso aqui é massa B vezes aceleração, tá? Para o bloco A, nós temos aqui a tração, que eu não sei quanto é que vale, menos 20, que é igual a massa de A. Ah, aqui eu já vou substituir as massas, né? Vamos substituir os valores que nós temos. 20, e aqui nós temos 10 do bloco A vezes a aceleração. Percebam que nós temos agora? Nós temos um sistema de equações, certo? Temos um sistema de equações, nós temos N formas de resolver isso aqui. Como é que o professor gosta de resolver? Eu gosto de resolver por substituição, eu acho mais fácil, tá? Então eu vou pegar esta equaçãozinha que vocês estão vendo aqui, certo? Que eu acho que ela está mais fácil da gente trabalhar, você pode pegar qualquer uma, porque a matemática vai ser a mesma para as duas, mas eu acho que essa aqui está mais fácil de modelar. Então tu vai olhar para ela e vai ver aqui, ó, que se eu colocar a tração em evidência, isso aqui vai ficar o 10A, 10 vezes A, mais 20, porque aquele menos 20 vai passar para o outro lado, né?
Gente, o que nós sabemos sobre a tração? A força de tração entre esses dois blocos aqui, ela é igual, é o mesmo cabo. Então, o cabo T, que tem a força de tração T, é igual a força de tração T', certo? Os dois têm a mesma tração. Então, este valor que nós achamos aqui, ó, 10 vezes A mais 20, nós podemos substituir onde aparece T'. Porque aí nós teremos uma equação somente em termos da aceleração, certo? Então vai ficar assim, ó, 60 menos 40. 60 menos 40 já pode resolver, né, gente? 60 menos 40 é 20. 20 menos a tração linha, que vale o quê? 10 vezes A mais 20, substituindo aqui, ó, certo? Tração linha substituir, que é igual a 20 vezes A. Galera, como os dois blocos eles estão colados pelo cabo de tração, né? Pelo fio de tração, a aceleração deles é a mesma. Então, o A que aparece ali para o bloco A e para o bloco B é a mesma tração, mesma aceleração, tá? Então, vai ficar assim, ó, 20 menos 10 vezes A, esse sinal aqui ele age para os dois termos que estão no parênteses, menos 20, que é igual a 20 vezes A. Então, olha só que bacana que nós estamos encontrando aqui, né? Nós estamos encontrando aqui que a aceleração desse sistema aqui ele vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque nós teremos 20 menos 20. Olha só, vou deixar todo mundo que é A para um lado e quem não é A para o outro lado, para esse lado. Vai ficar assim, ó, 20 menos 20, que é igual a 20A mais 10A. Esse A aqui passa para o outro lado da igualdade, né? Quando ele passa para o outro lado, ele fica positivo. Gente, 20 menos 20 é zero. Aceleração igual a zero. Chegamos a uma brilhante conclusão. O bloco está parado. Ele não se mexeu. Nenhum dos dois se mexeu. Aceleração igual a zero dos dois. Certo? Bom, isso aí não é um problema. É a solução do exercício. Estamos encontrando que a aceleração vale zero. Certo? Se a aceleração vale zero, eu posso pegar esta equaçãozinha aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Certo? Vou pegar um verde aqui. Vamos ver se verde fica legal. Vou pegar essa equação para calcular a tração, que é o que ele pede no exercício, né? Ele pede o valor da força de tração. Então, olha só, gente. Se a aceleração vale zero, vamos lá, 10 vezes zero, mais 20, o valor da força de tração, que é o que ele pede no exercício, vale 20 newtons. E essa é a resposta do exercício. Que ele pergunta qual é o módulo da força de tração no fio. Certo? Beleza. Vejam, processo todo que eu fiz aqui, gente. Tudo que eu fiz, passo a passo, bonitinho. Certo? Então, é isso aqui que vocês têm que fazer para compreender como é que soluciona esse exercício aqui. Se vocês pegarem passos à frente aí, vocês podem ter problemas em outros exercícios. Vamos lá, mais um. Esse aqui é da penúltima aula, tá? Então, corpo A. Esse aqui é um exercício clássico, né? Faz parte daqueles exercícios clássicos que eu passei para vocês. Então, nós temos um corpo A de massa igual a 5 kg. Gente, quais são as forças que atuam nesse cara aqui? Peso normal. Tração puxando ele aqui. Essas são as forças que atuam nele, tá? E nós temos um corpo B de 3 kg. Quem é as forças que atuam no corpo B? Peso, tração, linha, porque é a mesma tração, só que está atuando sobre o corpo B. Por isso que eu ponho linha ali, tá? Só para diferenciar. Bom, essas são as forças que atuam. Deixa eu ver se ele pede para falar sobre atrito. Vamos ver se ele diz assim, ó, massa e atrito desprezíveis. Massa da roldana, né? E atrito desprezível. Então, não tem atrito nesse exercício, certo? Ah, não, pera um pouquinho. Ele pede, inclusive, o atrito, né? Ó, preso a uma corda que passa uma roldana de massa e atrito desprezível. Tá, o atrito na roldana que ele tá falando. Tá, beleza. Tem que ler bem, né? O professor já estava passando direto por isso. Então, existe atrito. Existe um atrito aqui, porque é o que ele pede no exercício, ó. O atrito cinético do corpo A com plano de apoio. Então, esse carinha aqui que nós queremos. Ele quer, na verdade, o coeficiente de atrito, né?
Ele quer o Mi. Calcule esse cara, tá? E a intensidade da aceleração do sistema se colocarmos sobre o corpo B uma massa de 2 quilos. Então, se a gente colocar mais 2 quilos sobre o corpo B, o que acontece, tá? Bom, gente, como é que a gente resolve esse exercício, tá? Da mesma forma que nós viemos resolvendo os outros exercícios. Constrói as equações para o bloco A, constrói as equações do bloco B. Antes disso, nós podemos calcular o que nós temos aqui. Por exemplo, a força normal de A, ela é igual à força peso de A. Por quê? São forças que estão na vertical e se anulam, né? A normal de A, como é igual a peso de A, peso é massa vezes gravidade, né? Massa de A vezes gravidade. Então, a normal, ela vai ser 5 vezes 10, que dá 50 newtons. Então, esse é o valor da força normal, tá? A força de peso, vejam que no bloco B não tem normal, porque não tem superfície, não tem contato com superfície, então não tem normal. Só temos a força peso de B. E a força peso de B, ela é os 3 quilos vezes 10. 30 newtons, tá? 30 newtons de força. Então, essas forças que nós já conseguimos calcular. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Bom, vamos ver se tem mais alguma informação. Preso numa corda, massa. O sistema apresenta movimento uniforme. Ah, olha só, gente, tem uma frasezinha que é importantíssima para a gente resolver esse exercício. O sistema apresenta movimento uniforme. Vocês lembram do meu resuminho? Ó. Quando nós temos MRU, que é movimento retilíneo uniforme, nós temos a condição de primeira lei de Newton, certo? Então, este é o pulo do gato para a gente resolver esse exercício aqui. O sistema está em movimento uniforme, ou seja, né, a soma das forças que atuam sobre os objetos tem que ser igual a zero. Então, para a gente resolver esse exercício A aqui, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, o bloco B, vamos pegar o bloco B aqui, ó. Bloco B. Então, às vezes, ó, tem que ler bem o exercício para a gente pegar esses detalhezinhos. No bloco B, nós vamos somar todas as forças, certo? Menos PB. Lembrando que coisas que puxam para cima são positivas, puxam para baixo é negativo. Só que isso aqui está em movimento retilíneo uniforme, está em movimento uniforme. Isso aqui é igual a zero. Certo? No bloco A, como é que fica? Bloco A, certo? Nós temos a tração puxando para a direita, tração puxando para a direita, e a FAT puxando para a esquerda, certo? Movimento uniforme, não está em movimento uniforme? Igual a zero. Beleza? Então, o que a gente conclui? Que a tração linha é igual a força peso B, certo? E que a tração normal é igual a FAT. Certo? Porque a gente passa esses termos lá para o outro lado da igualdade, muda o sinal, fica assim. O que a gente sabe também? Se é a mesma corda, a força de tração entre as duas, que atuam nas duas caixas, são iguais. Tração T é igual a tração T', certo? Logo, meus queridos, a força peso B, ela é igual à força de atrito. Certo? Por consequência, né? Se a força T' é igual a T, isso aqui são igualdades, logo PB, que é igual a T', pode ser igual a FAT, certo? Beleza. Como é que a gente calculou PB? PB é 30 newtons, né? A gente já calculou aqui, ó, 30 newtons. A força de atrito é a força normal de A vezes o coeficiente de atrito, certo? Então, nós temos 30, que é igual ao coeficiente de atrito que vale 5, a normal que vale 50, vezes o coeficiente de atrito. Então, quanto que vai dar meu coeficiente de atrito? Vai ser 30 por 50, que vai ser igual ao meu coeficiente de atrito. Então, ele vai ser 30 dividido por 50. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 0,6. Então, o coeficiente de atrito do meu sistema vale 0,6 newtons, tá? Beleza. Tranquilo, né, gente? Então,
Essa é a primeira parte do exercício, que ele fala que tem movimento uniforme, só por isso nós igualamos a zero. Só que na segunda etapa, na letra B, deixa eu separar as coisas aqui. Na letra B ele diz o seguinte, vou até botar de outra cor. Ó. Na letra B ele diz que nós temos agora... O que nós temos agora? Se nós colocarmos sobre o corpo B uma massa de 2 quilos. Então a gente vai aqui e vai colocar um bloquinho de 2 quilos a mais aqui, ó, em cima do B. Então ele vai ser acelerado. É isso que ele pede, com a aceleração, tá? Então o bloco B ele vai ter uma nova uma nova massa, né, gente? O bloco B vai ter 3 quilos e 2 quilos, certo? Ele vai ter 3 mais 2 quilos. Então, olha só. O bloco B, então, ó, no bloco B, vou botar aqui o bloco B, ele vai ter uma nova força-peso nessa letra B. Ele vai ter agora 5 quilos vezes 10. E isso aqui vai dar 50 newtons de força puxando para baixo esse negócio aqui. Beleza? Então, essa é a força a força que está puxando agora o meu bloquinho para baixo, tá, gente? É a força de 50 newtons, tá? Beleza, tá? Nós adicionamos, então isso aqui vai ter uma aceleração. Vamos construir novamente as equações, ó. Para o bloco B, como é que fica? Bloco B, nós temos agora essa nova força-peso B, menos a tração linha, só que agora tem aceleração. Se tem aceleração, gente, segunda lei de Newton. Então, isso aqui é massa de B vezes aceleração. Para o bloco A, como é que fica o bloco A? Opa, bloco A. O bloco A também vai ser acelerado com uma força de... aqui tem um detalhezinho, gente. Deixa eu só arrumar um detalhe aqui. Que é a maneira como eu venho resolvendo todos os meus exercícios, né? Para a gente conservar aquelas condições de vetores. Tudo que vai para baixo é negativo, tudo que vem para cima é positivo. Se esse negócio ele vai andar assim, né, ele vai escorregar para baixo desse formato, como é que fica? Nós temos a tração linha como sendo positiva, porque ela está puxando para cima, menos PB que está puxando para baixo, né? E como esse negócio está andando para baixo, vai acelerar para baixo, vai ficar massa de B vezes menos aceleração. Só para a gente manter aquele padrãozinho, tá? A maneira como eu tinha escrito também estava certo. É como se eu tivesse multiplicado todo mundo por menos 1, tá? Mas assim a gente mantém aquele padrão, né? De vetores. Lembra das condições de vetores, né? Tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para a esquerda é negativo. Porque se a gente respeitar isso aqui, a gente sempre vai acertar os exercícios, tá? A gente não vai ter erro. Vamos lá. Para o bloco A, como é que fica? O bloco A, para a direita, nós temos a tração. Deixa eu ver aqui, tração menos a FAT. Tração menos a FAT, que é igual a massa de A vezes a aceleração do bloco. Certo? Vamos substituir as coisas aqui, gente. Vai ficar T' menos peso de B, que é 50, igual a massa de B, que é menos 5 vezes A. Por que menos 5? Porque esse sinal aqui pode passar para frente, estão se multiplicando, né? Então, nós temos embaixo para o bloco A tração menos a FAT. Quanto que vale a FAT para o bloco A, gente? Vamos ver aqui, ó. Vou calcular aqui nesse cantinho de caneta azul, ó. A normal do bloco A vale 50. Então, a FAT dele é a normal vezes o coeficiente de atrito que eu recém calculei. O atrito ele vai ser igual. Então, ó, isso aqui vai ser 50 vezes 0,6. Quanto que é 50 vezes 0,6? 30 newtons. Tá? Então, nós temos 30 newtons, que é igual a 5 vezes A. 5 vezes A. Novamente, eu tenho um sistema de equações, onde eu posso fazer por substituição. Vou pegar essa última equaçãozinha aqui, ó, que está mais fácil de modelar, e vou escrever assim, ó, 5A, passo 30 para o outro lado, mais 30. Substituindo isso aqui lá na equação do T', porque as trações são iguais, novamente, a gente vai ter então aqui em roxo, ó, vou botar em roxo, 5A mais 30
menos 50, que é igual a menos 5 vezes A. Vou escrever aqui, vou terminar de escrever aqui deste lado, ó. Não se perca. Isso aqui vai ficar 5A mais 30 menos 50. Olha só, isso aqui é 5A menos 20, né? 30 menos 50 é menos 20, que é igual a menos 5A. Então, olha só, vou passar esse 5A lá para o outro lado da igualdade, vai mudar o seu sinal também. Vai ficar assim, ó, menos 20, menos 5A, menos 5A. Então, vai ficar menos 20, menos 10 vezes A. Os dois lados são negativos, né? Então, eu posso multiplicar os dois termos por menos 1, e a gente fica 20 igual a 10A. Por final, esse 10 passa dividindo por 20. 20 por 10. Isso aqui dá incríveis 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração do meu bloco. Tá? Beleza? Resolvido esse exercício. Tá? Beleza, gente? Ó, novamente, passo a passo aí, tudo certinho. Vamos mais um. Vamos mais um. Esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, gente, ele combina plano inclinado com o exercíciozinho de polias, tá? Então, olha só, como é que vai ser esse aqui? Vamos tentar fazer rapidinho aqui, já que meu tempo já está se esgotando, tá? Na situação esquematizada na figura, o fio e a polia são ideais, desprezando-se o ar e sabendo que o seno de ângulo é igual a 0,6 e o cosseno do ângulo é igual a 0,8. Ele não dá o ângulo, mas ele dá o seno e o cosseno. Tá? Beleza. Tudo bem. O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe o seguinte, olha só. Aqui no bloco B nós temos a força peso, atuando vertical e para baixo. Mas nós temos a componente PY aqui e a componente PX, que estão puxando nesse formato. Nós temos uma força de tração devido à corda aqui e temos a normal. Deixa eu ver, as massas, o coeficiente de atrito estático e cinético entre B e o... Bom, ele dá os atritos aqui que valem respectivamente isso aqui, tá? Bom, galera, beleza, tá? Essas são as informações que ele tem para o bloco B, que nós pegamos aqui para o bloco B. Para o bloco A, nós temos uma tração também e uma força-peso. Beleza, tá? Então, esses são os meus, as minhas forças que atuam sobre esses blocos, tá? O que a gente vai fazer? Vamos calcular as coisas que nós podemos calcular, certo? Por exemplo, o PX, como é que a gente viu que a gente construiu o PX? O PX era a força-peso vezes o seno do ângulo. Lembra lá do nosso resuminho? O PY, a força PY decomposta desse bloco, ele é P cosseno do ângulo, certo? A gente pode calcular a força-peso desse bloco, né? Peso do bloco B aqui, ó, isso aqui é tudo bloco B. Bloco B, tá? O nosso bloco B, ele tem uma massa, deixa eu ver, tem massas iguais, né? 5 quilos. Então, isso aqui vai ser a massa vezes gravidade, né? Então, vai ser 5 vezes 10. Então, o bloco B ele tem um peso de 50 newtons. 50 newtons, tá? Beleza, gente. Então, 50 newtons de força é o que tem no bloco B, tranquilo, tá? O que a gente pode fazer agora? Encontrar os valores de Px e Py. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer, ó. Quanto que vale o Px? O Px vai ser esses 50 newtons do play B vezes o seno do ângulo. O seno do ângulo ele vale 0,6, como está escrito lá em cima, dado no exercício. Então, isso aí vai ser 50 vezes 0,6, 30. Então, vale 30 newtons essa força. E PY vale quanto? 50 vezes 0,8. Então, isso aqui é 50 vezes 0,8. Isso aqui é 40. 40 newtons, tá, gente?
Beleza, 30 newtons, 40 newtons, são essas as forças envolvidas nesse exercício entre Px e Py. Lá. Lembrando, por que eu preciso saber esses valores? Né? O Py, porque ele vai ser a componente da força-peso que vai anular com a força normal, certo? Na normal de B. Por isso que é importante saber o Py, né? E você sabe que a gente tem uma ideia que sabendo o Py, a gente consegue saber o valor da força de atrito. Porque a FAT do corpo B, já que existe o atrito, né? Vai ser a normal de B vezes o coeficiente de atrito. Mas, gente, esse negócio está em movimento, né? Certo? Ele está pedindo aceleração. Então, nós vamos usar o atrito cinético, certo? Se está em movimento. Beleza? Então, ó, o atrito cinético, ele vale 0,4. Então, a FAT de B vale esses 40 newtons, que é a componente PY, vezes 0,4. Então, a FAT de B é igual a 40 vezes 0,4. Isso aqui dá 16. 16 newtons. 16 newtons. Então, temos a FAT, temos a PX, precisamos ainda da PA, né? Da força-peso que atua no bloco A, que são as forças que nós podemos encontrar os valores, né? Por enquanto. Então, olha só, vamos lá. PA vale quanto? Vale os 5 quilos. 5 quilos vezes 10, isso aqui dá 50 newtons. Bom, beleza. Agora nós vamos dar uma olhada nas coisas que estão acontecendo aqui. Pessoal, nós temos um bloco. O bloco A, ele está com um peso de 50 newtons aqui. Deixa eu botar uma outra cor de caneta. Vou botar em vermelho. 50 newtons aqui. Tá? Para baixo. Esse cara aqui está puxando PX 30 newtons. Tá? Então nós temos um negócio puxando 50 newtons para um lado e 30 newtons para o outro. O que a gente espera? A gente espera que o de 50, como está pesando, está fazendo uma força maior para baixo, que vai fazer a geração do movimento de aceleração. Que vai fazer as coisas girarem desse jeito que eu estou indicando ali. Porque nós temos um negócio de 50 newtons, um negócio de 30, o 50 pesa mais que o 30, né? Então, ele vai girar assim, certo? Então, esse vai ser o sentido que nós vamos adotar para o movimento. Beleza? Porque nós precisamos descobrir a aceleração na letra A. Então, para descobrir a aceleração na letra A, a gente precisa escrever a equação do bloco A, certo? E se tem aceleração, é segunda lei de Newton. Então, nós temos assim, ó, tração linha, seguindo aquele nossa regrinha dos vetores, né? Ó, tração linha menos peso de A, que é igual a massa de A vezes menos aceleração. A aceleração está para baixo, tá? Neste bloco. No bloco B, como é que fica? Nós temos a tração puxando para cima, positivo, menos PX do bloco B, que está puxando para baixo, menos a FAT, né? Porque a FAT é sempre contrário ao movimento, ó. Então a FAT, ela está aqui atuando contrário ao movimento. Se o movimento está para lá, ela está ao contrário, sempre, tá? Ela é sempre do contra. Então aqui está a FAT. Deixa eu botar a FAT aqui. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração, porque a aceleração é positiva, porque está indo para a direita. Então, positivo. Escrevi as equações. Vamos substituir os valores que nós temos? Vamos lá, ó. Tração não tenho. Não sei qual é o valor de tração. Peso de A. Peso de A vale 50. Massa de A, quanto é que vale? 5. Vezes menos aceleração. Vou botar aqui o sinal. Menos a 5A. Vezes menos 5A. Beleza. Quem é que falta ali agora? Do peso B, do bloco B. Menos PX. Quanto é que vale PX? 30. Quanto que vale a FAT? 16. Quanto que vale a massa de B? 5 vezes A. Tá aí, gente, ó. Substituímos todos os valores. O que a gente vai fazer agora? O mesmo que a gente sempre faz. Qual das equações é mais fácil de a gente tratar? Eu vou fazer mais uma linha. Ó, T'
menos 50, que é igual a menos 5 vezes A. T, 30 menos 16, menos 30 menos 16, menos 46, que é igual a 5 vezes A. Tá? Agora as equações estão meio parecidas, qualquer uma que a gente pegar aqui para resolver vai dar certo, tá? Eu vou novamente pegar de baixo. Parece que o professor tem uma espécie de toque, né? Sempre pega a equação de baixo, mas vocês podem pegar qualquer uma, tá? Podia pegar de cima, não daria problema nenhum. Eu vou escrever a tração aqui como sendo 5 vezes A mais 46. Peguei, descobri o valor de T e vou substituir aonde? No valor de T'. Por quê? As trações são iguais, é a mesma corda, tração igual. Então, ó, de outra cor aqui, gente. T', quanto é que vale T'? 5 vezes A, ó, pegando essa equação e jogando aqui. 5A mais 46 menos 50, que é igual a menos 5 vezes A. Então, vai ficar 5 vezes A mais 46 menos 50, que é igual a menos 5A. Todo mundo que tem o A multiplicando vai para um lado da equação. Quem não tem A multiplicando fica do outro lado. Então, aqui nós teremos 46 menos 50, menos 4. Certo? Vou passar para o outro lado, os dois. Fica menos 5A, menos 5A. Então, fica menos 4, que é igual a menos 10A. Gente, os dois são negativos, né? A gente pode multiplicar por menos 1, todo mundo. E isso vai ficar, então, igual a 4 positivo sobre 10, né? Esse 10 está multiplicando A, passa dividindo, para a gente descobrir o valor da aceleração. Então, a aceleração deste bloco vale 0,4 metros por segundo ao quadrado. Descobrimos a aceleração. O que é que falta descobrir? Na letra B. Letra B, que é... Deixa eu pegar uma caneta decente aqui, né, gente? Que apareça para vocês. Na letra B, ele quer atração, gente. A atração no fio, ela vai ser dada por esta equaçãozinha aqui, ó. Já temos uma equação para tração ali. É 5 vezes a aceleração, que vale 0,4, mais 46. Tá aí, ó. Tração vale quanto? 5 vezes 0,4, isso aqui dá 2, né, se não me engano. 5 vezes 0,4, 2, mais 46. É um valor incrível de 48 newtons de força. Tá aí. Beleza, galera? Então, assim, ó. Tô sem tempo, né? 53 minutos já de aula. Viram as regrinhas? Calcular as forças que são possíveis. Geralmente PX, PY, FAT, né? São as forças que são possíveis de calcular e montar as equações. Vê se tu tem a primeira lei ou se tem a segunda lei e monta. Resolve. Bonitinho ali. Faz substituição ou faz outros métodos de solução de sistemas, tá? Não tem como fugir disso quando tem dois blocos, tá, gente? Ó, todos os processos aqui que envolviam dois blocos, eu tive duas equações, certo? Uma equação para um bloco, outra equação para o outro bloco. Assim, ó, o esquiador com uma massa de 62 quilos está deslizando por uma encosta nevada em uma aceleração constante. Encontre o coeficiente de atrito cinético para que o esquiador, se a força de atrito for conhecida como 45 newtons. Então, tem atrito nesse negócio aqui. Ele quer saber o coeficiente de atrito cinético para o esquiador se a força de atrito for conhecida, tá? Então, beleza, gente. Na verdade, aqui, ó, isso aqui é um plano inclinado, certo? Então, nós vamos tomar alguns cuidados para resolver isso aqui. Primeira coisa que nós vamos pensar, nós temos, então, a componente PY, que ele chama aqui de WY, né? Isso aqui, possivelmente, uma figurinha em inglês, tá? Nós temos a componente PX, mas é bem fácil de entender aqui, né? Nós temos o P decomposto em PX e PY. O PX é responsável pelo movimento no eixo X. O PY é a componente que vai anular com a força normal, certo? Então, olha só, nós temos um ângulo de 25 graus e a gente sabe que Px é igual a peso vezes seno do ângulo. E que Py
é igual a P vezes cosseno do ângulo. Então a gente pode encontrar o valor dessas forças aqui que são decompostas, né? Como é que a gente pode fazer isso? Muito simples, né? Se a força-peso do homem que está esquiando é 62, que é a massa dele, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, isso aqui dá 620 newtons de força, certo? Então a componente Px, ela vai ser 620 newtons de força, que é o valor da força-peso, vezes o seno de 25 graus, certo? E Py vai ser os 620 newtons vezes o cosseno de 25 graus, certo? Então a gente dessa forma vai encontrar as forças Px e Py que a gente vai precisar para resolver esse exercício, tá? Então Px vai ser igual a 620 vezes seno de 25, vamos fazer aqui, ó, 620 vezes o seno de 25, e vocês têm que encontrar um valor de 262 newtons. 262 newtons. Tá aqui. E Py vai ser o 620 vezes o cosseno de 25. Isso aqui dá 500 e... Eu vou dar uma arredondada aqui, gente. 562, tá? 562 newtons. Dá umas vírgulas aqui, ó. Tipo, dá 561,9. Então, passar para 562. Não teremos grandes problemas com relação a isso. Bom, gente. O que acontece? Ele diz que a força de atrito é conhecida. Ela vale 45 newtons, né? Então, a FAT, nesse exercício, ela vale 45 newtons. O que ele está pedindo nesse exercício é o coeficiente de atrito. Olha só. Vou passar para a próxima página aqui. Eu sei que como é que se calcula a FAT? A FAT é calculada pela normal vezes o coeficiente de atrito. Certo? É assim que calcula a força de atrito. Eu percebi, e eu sei disso porque eu estudei aqui as últimas aulas do professor, eu sei que a força normal num plano inclinado, ela anula a componente Py da força-peso. Por que eu sei isso? Porque o esquiador não vai sair voando. Ou ele não vai enterrar para dentro do plano, né? Ele não tem movimento nesse eixo aqui. Se não tem movimento é porque as forças se anulam, ou seja, elas são iguais. Então, se eu sei que a normal é igual a Py, e eu sei que a força Py ela já foi calculada aqui, ó, como sendo 562 newtons, e eu sei que essa força de atrito vale 45 newtons, eu posso calcular esse coeficiente de atrito. Então, vai ser, ó, 45 vezes 562 vezes o coeficiente de atrito que eu não sei, que eu vou descobrir agora. Então fica 45 divididos por 562, que é igual ao coeficiente de atrito. Então esse coeficiente de atrito ele vale 45 por 562. Isso aqui dá 0,08, um coeficiente de atrito muito pequeno, que é meio óbvio, até porque nós estamos falando de neve, e neve não oferece muito atrito, né? É gelo. Bom, gente, o exercício, teoricamente, ele acaba aqui, certo? Mas eu vou fazer um pouco a mais para vocês entenderem a lógica. Vamos calcular a aceleração desse esquiador aqui, né? Vamos ver como é que fica isso. Porque nós temos um plano inclinado, nós temos um esquiador, a gente pode tirar mais informações disso. Então, vamos calcular aqui, ó, como é que ficaria a aceleração dele. Para a gente calcular a aceleração dele, a gente tem que usar a segunda lei de Newton, certo? Porque existe aceleração. Então, a soma das forças tem que ser igual a zero. Quais as forças que atuam sobre o esquiador? Nós temos a força, ó, que gera um movimento, tá, gente? Nós temos a Px, que está fazendo com que ele caia para baixo, e a força de atrito, né, que está mantendo ele lá em cima. A força Px, nós vimos que ela vale 262 newtons. Então, nós temos 262. Vamos botar aqui o nomezinho das forças primeiro. Então, nós temos aqui, ó, Px menos a FAT, que está evitando que ele ande para frente, né? Massa vezes aceleração, certo? Então a Px vale 262, a FAT vale 45 newtons, nós temos a massa do cidadão que vale 62 quilos, vezes a aceleração. Então, ó, apliquei a segunda lei de Newton, certo? Substituí os valores, eu fiquei então agora com 262 menos 45,
Isso aqui dá 217. Vou botar aqui desse lado. 217, que é igual a 62 vezes A. Então, qual é a aceleração desse cidadão aqui? O 62 passa dividindo, né? Então, vai ficar 217 divididos por 62. Isso aqui dá 13,5. 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do esquiador. Beleza, gente? De posse da aceleração, pessoal, a gente poderia, por exemplo, achar qual é a velocidade final do acelerador do esquiador. Vou incrementar esse exercício aqui para que vocês estejam preparados para caso apareçam coisas mais parecidas com isso. Vamos supor aqui, gente, olha só, que essa pista ela tem 20 metros, certo? O esquiador ele desce com uma aceleração constante, dessa aceleração é constante, tá? Vamos supor que ele partiu com uma velocidade igual a zero. Estou supondo aqui, tá, gente? Eu estou aumentando o exercício, só para a gente ver o que a gente poderia fazer. Eu quero saber qual é a velocidade final que ele chega lá na encosta. Lá no final dessa queda livre aí, tá? Bom, percebo que a gente achou a aceleração dele e eu disse que a velocidade dele lá no início da montanha era igual a zero. Quero saber qual é a velocidade que ele vai chegar lá no fundo. Ele vai percorrer uma distância de 20 metros. Então a gente vai usar uma equação da cinética, da cinemática para calcular isso aí. A gente vai dizer que a velocidade final dele é igual à velocidade inicial, a aceleração vezes o tempo, certo? Ah, mas eu não tenho tempo, então eu não posso usar essa equação, né, gente? Eu vou ter que usar, então, Torricelli. Certo? Porque aí não trata do tempo e eu tenho as informações necessárias. Então vai ficar assim, ó, velocidade ao quadrado, que é igual a zero ao quadrado, mais 2 vezes 13,5, que é a aceleração, vezes o deslocamento dele, que é 20 metros, né? Até chegar lá embaixo. Então, ó, V quadrado é igual a 2 vezes 13,5, vezes 20, 140. Então, a velocidade dele vai ser a raiz de 140, para a gente tirar aquele quadrado ali dali, né? Então, a raiz de 140 vai ser 11,8. 11,83 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade que o esquiador chegaria lá embaixo. Então, vejam que num exercício de física aqui, a gente já utilizou a dinâmica para calcular a aceleração, utilizando as relações de força. E ainda no final aqui eu posso ainda usar alguns conceitos da cinemática para calcular a velocidade que ele chega lá no fundo. Alguns exercícios que vocês vão encontrar no livro, eles fazem isso, tá? De utilizar conceitos que nós já trabalhamos para calcular algumas coisas. Beleza? Vamos lá. Mais alguns exercícios. Bom, aqui agora eu vou tratar de exercícios sobre quantidade de movimento, tá? Que foi o assunto da nossa última aula. Mais exercícios sobre dinâmica, tá? Vocês pegam depois ali no YouTube ali que vai ter mais exercícios sobre isso. Galera, então esse exercício diz assim, ó. Uma partícula de massa de 2 kg movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo passa a atuar uma força constante de intensidade igual a 20 newtons durante 5 segundos. No mesmo sentido do movimento. Determine. Tá? Então nós temos uma partícula, olha só, que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? E essa partícula tem 2 quilos. Neste tempo, atua uma força durante 5 segundos sobre ela. Ele quer saber qual é, na letra A, o impulso que foi usado. Bom, o impulso a gente sabe calcular. Força vezes intervalo de tempo. Né? Força vezes intervalo de tempo é o meu impulso. Então, o meu impulso vai ser 20 vezes 5 segundos. Isso aqui vai dar 100. 100 quilogramas vezes metro por segundo. Perfeito? Este é o impulso fornecido a essa partícula. Bom, esse é o cálculo da letra A. Na letra B, ele pergunta o módulo da quantidade de movimento no instante em que termina a ação da força. Gente, para resolver isso aqui, eu tenho que usar o teorema do impulso. Certo? Tem que usar o teorema do impulso. Porque o impulso está modificando a quantidade de movimento do meu corpo. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Nós temos 100, que é igual a
a quantidade de movimento final do meu corpo, certo? Menos a quantidade de movimento inicial dele, porque isso aqui é um delta. Então, nós temos 100, que é igual à quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento, se vocês não lembram, é massa vezes velocidade, certo? Então, eu tenho uma massa de 2 quilos, eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, então isso aqui é 100, quantidade de movimento final, menos 20. Se menos 20 eu passo para o outro lado da igualdade, isso aqui fica 100 mais 20, porque aquele menos vira mais quando passa para o outro lado, né? Então, quantidade de movimento final, isso aqui é igual a 120, vou botar aqui quantidade de movimento final, 120 kg vezes metro por segundo, certo? Essa é a quantidade de movimento final do meu corpo. Só para a gente ter uma ideia, qual seria a velocidade dele após esse empurrão, né? Se eu quiser saber qual é a velocidade dele, é só calcular aqui, ó. Quantidade de movimento final é massa vezes velocidade. Se a quantidade de movimento final é 120 e ele pesa 2 quilos, qual é a velocidade dele? Ó, 120 por 2, né? Então fica a velocidade igual a 120 dividido por 2. Então a velocidade final dele é 60 metros por segundo. Então, ó, só casei as equações aqui e a gente encontra todas as informações. O exercício pedia isso e isso, tá? Então, obviamente, vocês não precisariam me entregar esse incremento que eu fiz. Eu estou calculando coisas a mais para vocês estarem mais preparados aí, tá? Beleza. Mais um exercício. Um projétil de massa 4 kg é disparado na direção horizontal, com velocidade de módulo de 6 vezes 10 na 2 metros por segundo, por um canhão de 2 vezes 10 na 3 kg, inicialmente em repouso. Determine o módulo da velocidade de recuo do canhão, considerando desprezível o atrito do canhão com o solo. Pede para desprezar o atrito, tá? Galera, esse é o exemplo clássico do projétil sendo disparado por um canhão, né? O que acontece? Vou tentar desenhar um canhão aqui, vocês me perdoem porque eu sou péssimo em desenho. Tá? Então aqui tem um canhão, vou botar o canhão aqui, tá? O canhão, ele está inicialmente em repouso, certo? Velocidade do canhão igual a 0. A bala que está lá dentro, tenta desenhar uma bala aqui, tá, gente? Horrível. A velocidade da bala que está lá dentro também é igual a 0 no início. Tá todo mundo parado, né? Aí, após algum tempo, o que vai acontecer? O canhão vai disparar a bala, certo? A bala vai ir para frente com uma velocidade que é dada aqui de 6 vezes 10 na 2 metros por segundo. E este canhão vai sofrer uma velocidade de recuo, certo? Ele vai para trás. Aquele negócio que nós falamos, certo? Isso aqui é conservação de momento. A gente tem que aplicar os conceitos sobre conservação de momento, ou seja, que o momento inicial do sistema tem que ser igual ao momento final do meu sistema, certo? Ou seja, a massa do canhão vezes a velocidade do canhão inicial, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala inicial, tem que ser igual, certo? A massa do canhão vezes a velocidade do canhão final, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala final. Certo? O que acontece? A soma desses dois caras aqui, esse cara vale 0, esse cara vale 0, porque eles estão parados de forma inicial. Ou seja, nós temos 0 igual a massa do canhão vezes a velocidade do canhão final, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala final. Certo? Então, assim, fica 0. Qual é a massa do canhão? A massa do canhão é 2 vezes 10 na 3 quilos. Vamos botar aqui, ó. 2 vezes 10 na 3. A velocidade do canhão final, eu não sei, vai ser uma velocidade de recuo, por isso que vai ser negativo, vai dar um valor negativo, vocês vão ver. Mais a massa da bala, que vale 4 quilos,
vezes a velocidade da bala, que vale 6 vezes 10 na 2. Certo? Então, isso aqui é 0. 2 vezes 10 na 3, vezes velocidade do canhão final. Mas quanto que é 4 vezes 6 vezes 10 na 2? Então, 6 expoente na 2. Opa, 6 expoente na 2 vezes 4. Isso aqui dá 2.400, gente. Essa é a quantidade de movimento do meu sistema, 2.400. O que eu faço? Vou passar esse 2.400 para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo, porque ela está positiva, vai ficar menos 2.400, que é igual a 2 vezes 10 na 3, vezes velocidade do canhão final. Então, vai ficar esses menos 2.400 divididos por 2 vezes 10 na 3, que é igual a velocidade do canhão final. Esse valor que está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade do canhão final vai ser um valor negativo, porque é uma velocidade de recuo, certo? Isso aqui vai dar 2.400 divididos por 2 expoente na 3, isso aqui dá 1.2. 1,2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de recuo do meu canhão. O canhão vai dar uma velocidade de 1,2 metros por segundo para trás. Certo? E assim nós estamos conservando a quantidade de movimento do sistema. Beleza, gente? Isso é real, tá? São contas reais, é o que acontece, gente. Tá? Se vocês virem qualquer vídeo de alguém disparando um canhão, vocês vão ver que o canhão vai para trás. Certo? Ele tem recuo. Muitas vezes ele não recua tanto porque as pessoas prendem ele no chão. Certo? Às vezes o recuo é tão grande que mesmo assim dá uma mexida. Tá? Vamos lá. Mais um exercício. A perceber que dois carrinhos vazios, A e B, se deslocam acoplados ao seu encontro com uma velocidade escalar de menos 5 centímetros por segundo, o funcionário do supermercado lança contra eles um terceiro carrinho C, também vazio, com velocidade escalar de 40 centímetros por segundo. Como representa a figura seguida? Ao colidir com o AB, C nele se encaixa e os três carrinhos seguem unidos com velocidade escalar V, uma velocidade final V entre eles. Admitindo que os carrinhos sejam iguais e que se movimentem ao longo de uma mesma reta horizontal, sem ação de atritos nos eixos das rodas, que é bem difícil, né? Porque toda vez que a gente vai no mercado, a gente pega os carrinhos estão duros, com aquelas rodas travadas, né? Mas aqui elas estão rodando bem bonitinho, tá, gente? Não tem atrito. Tanto antes como depois da interação, pede-se para determinar, né? Então, o valor de V final. Qual é o valor da velocidade final? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, gente. Olha só. A velocidade de AB, ela vale menos 5 centímetros por segundo. Gente, centímetros por segundo é uma unidade ruim, né? Porque a unidade padrão é 1 metro por segundo. A gente sabe passar centímetros por segundo para metros por segundo? Sabemos. Olha só, não é difícil. Como o centímetro está lá em cima, pense que nós temos aqui centímetros, aqui para esse lado nós temos milímetros, aqui nós temos decímetros e nós temos o metro, certo? Isso aqui é uma casinha para cada um, tá? Nós estamos em uma dimensão. Nós temos 5 centímetros. Se nós quisermos chegar ao metro, nós andamos 2 casas para a esquerda, certo? Então, este valor aqui, como o centímetro está na parte de cima da unidade, então isso aqui a gente pode escrever como sendo menos 0. Opa, já ia escrever errado. Isso aqui é menos 0,05 metros por segundo. E a velocidade de C, a gente vai fazer de maneira igual, como é 40, na verdade o 40 vai ficar aqui, ó, 4 e 0, nós teremos 0,4 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade do C e a velocidade do AB. Beleza. Bom, o que vai acontecer, gente? Isso aqui é um exercício também de conservação de movimento, certo? Conservação de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. O que acontece é que depois da colisão, os 3 carrinhos ficam acoplados, certo? Os 3 carrinhos ficam acoplados. Beleza. Então, o que vai acontecer? A massa deles vai ser juntada.
Basicamente isso, e eles vão dar com uma velocidade final V, aquela velocidade lá, certo? Então eu vou escrever aqui o que acontece antes, primeiro, né? Então antes nós temos que a massa do carrinho C vezes a velocidade do carrinho C, certo? Menos a massa do carrinho AB vezes a velocidade do carrinho AB. Por que eu escrevi menos? Porque o carrinho AB ele está andando para a esquerda. Então, a quantidade de movimento inicial do carrinho AB é para a esquerda. Eu tenho que salientar isso aí. Como é que eu saliento? Com um sinal. Sinal negativo. Isso aqui vai ser igual às massas de C mais a massa de AB juntas, porque eles vão acoplar. Eles vão ficar juntinhos. Então, a massa deles tem que ser somadas, né? Vezes a velocidade que vai gerar esse negócio aqui depois acoplado. Então, diferentemente do exercício do canhão, que cada um sai para um lado e eles não saem acoplados, nesse exercício aqui, pessoal, eles vão ficar acoplados. Então, eu tenho que somar todos eles as massas e eles vão ter uma velocidade única. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente precisa das massas, o valor das massas. Vamos ver. Gente, o exercício diz aqui que os carrinhos são iguais, certo? Os carrinhos são iguais, todos eles estão vazios, certo? Aqui ele até diz, aqui eu considero que a massa do carrinho vale 15 quilos, cada eles, são todos iguais. Na letra B essa informação, né? Mas a gente não precisa da massa dos carrinhos, vou provar para vocês, olha só. Se a massa do carrinho C é igual à massa do carrinho AB, certo? Opa, que é igual a massa do carrinho A, que é igual a massa do carrinho B, eu posso chamar essas massas de M. Uma massa qualquer, tá? Quando eu tenho a massa do carrinho AB juntos, quando eles estão grudadinhos, esses dois aqui estão grudadinhos, eu tenho duas vezes a massa M, certo? E aqui eu tenho uma massa M. Beleza, tá? Então, essa é a situação que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, como as massas dos carrinhos são iguais, eu chamei elas de M, qualquer, tá? Vocês vão ver que isso não vai influenciar. Então, uma massa M e duas massas M aqui. Beleza. Vamos resolver o exercício assim. Uma massa M vezes a velocidade do carrinho C, que vale 0,4, certo? Menos a massa duas vezes a massa M vezes a velocidade que vale 0,05. Que é igual a depois da situação que eles estão acoplados. Quando eles estão acoplados aqui, gente, nós temos duas vezes M mais M, que isso aqui dá 3 vezes a massa dos carrinhos M, vezes a velocidade final deles. Então percebam que eu estou resolvendo esse exercício sem saber qual é a massa dos carrinhos. Eu sei que ela vale 15 quilos pela letra B. Poderia usar esse valor? Poderia, mas olha só, eu estou mostrando para vocês que não é necessário, porque eles têm as massas iguais. Todos eles têm massas iguais, eu chamei de uma massa qualquer M, estou considerando isso. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, 0,4 vezes M, certo? Menos 2 vezes 0,5, ó, 0,05 vezes 2, isso aqui dá 0,1 vezes M. Menos 0,1 vezes M. Isso aqui é igual a 3M vezes a velocidade grande que eu quero descobrir, né? Gente, o que acontece? Eu tenho 0,4M menos 0,1M. Isso aqui dá 0,3M, que é igual a 3M vezes a velocidade. Ponto. Chegamos num ponto matemático aqui, né, que acontece o seguinte. Ó, eu tenho multiplicação aqui, eu tenho multiplicação aqui e multiplicação aqui. O que é o M? A massa. O que é V? Velocidade final dos carrinhos. Tá? Como eu tenho massa dos dois lados e está todo mundo multiplicando, eu posso fazer isso aqui. A matemática me permite. Porque eles estão todos multiplicando. Tanto o termo da direita como os termos da esquerda estão se multiplicando. Eu posso fazer isso. A matemática deixa. Então, ó, cortei as massas, eu fiquei com 0,3, que é igual a 3 vezes velocidade. Então, 0,3 sobre 3 é igual à velocidade final do meu carrinho, certo? E essa velocidade vai ser quanto, então? 0,3 dividido por 3, 0,1.
Então, a velocidade final do meu carrinho é 0,1 metros por segundo. Beleza? O que eu fiz aqui? Considerei a conservação do movimento, certo? Apliquei a lei de conservação do movimento e resolvi, gente. Considerando, obviamente, né, o sentido das velocidades, tá? Bom, ele pergunta aqui a intensidade do impulso que C exerce no conjunto AB no ato da colisão. Considere que cada carrinho tenha massa igual a 15 kg. Tá? Então, para resolver esse exercício aqui, eu vou ter que adicionar mais uma... Faltou espaço, né? A gente não contava com isso. Eu vou adicionar aqui mais um slide para nós. Para a gente continuar esse exercício. Opa. Ah, olha só. Beleza. Adicionei mais um slide ali. Para a gente calcular a intensidade de C, né, a gente tem que ver... tem que calcular o teorema do impulso. Tem que usar o teorema do impulso. O teorema do impulso, gente, ele diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Certo? Mas quem gera o impulso é o carrinho C. Então eu vou ver qual é a variação de quantidade de movimento nele. Tá? É isso que eu vou analisar. Então o impulso da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial do carrinho C. Tá? Carrinho C. Então o meu impulso vai ser então a massa do C vezes a velocidade que ele adquire, certo? Menos a massa de C vezes a velocidade inicial que o C tinha. Tá? Então, olha só, o impulso vai ser 15 vezes 0,1, certo? Que é a velocidade final dele, menos a massa de C vezes a velocidade inicial que ele tinha, que é os 15 também. Deixa eu botar aqui 15 vezes a massa inicial que ele tinha, que é a velocidade inicial que ele tinha, que era 0,4. Então, isso aqui fica 15 vezes 0,1, 1,5, certo? 15 vezes 0,1, 1,5. E 15 vezes 0,4, que é o outro termo, dá 6. Menos 6. Então, o impulso que ele gerou ali foi um impulso de 6 menos 1,5. Isso aqui dá 4,5. Menos 4,5, né? 4,5 metros. Quilograma metro por segundo, né, gente? Quilograma metros por segundo. Certo? Deu um valor negativo, mas é por causa que ele perdeu, né? Ele empurrou lá os outros carrinhos aí. Em módulo, isso aqui é 4,5. Tá? Se você pede módulo, não. A intensidade do impulso. A intensidade é 4,5 kg metro.